Fala pessoal, tudo bem? Aqui Diego Torbes, canal Caju Tricolor, e hoje em parceria também com a rádio Ulha Negra FM, estamos aqui no Hotel Deville Prime aqui em Porto Alegre. Aqui o pessoal, Salão Minuano, esse é o salão mais concorrido hoje aqui de Porto Alegre, pois ali está o técnico da seleção brasileira, Adenor Bach, o Tite, e seu auxiliar técnico, Kleber Xavier, onde eles estão atendendo a imprensa nesta segunda-feira aqui em Porto Alegre, né, de forma individual, 15 minutos ali para cada mídia, né, para cada imprensa, para cada setor da imprensa, e o treinador Tite está aqui atendendo, se aproximando, né, pessoal, se aproximando aí da imprensa para que possa também se aproximar do torcedor brasileiro no ano de Copa do Mundo, onde o Brasil busca o Hexa e tem tudo para ir mais longe aí nessa Copa do Mundo, quem sabe trazer o hexacampeonato, né, lá no Catar, né, pessoal? Então, nós já conversamos com o técnico Tite aqui nesse salão, logo mais estará aqui, depois da minha fala aqui, estará o vídeo da entrevista com o técnico Tite. Abordamos com ele alguns resgates históricos aí, né, de jogos, né, de quando o Tite era jogador lá no Esportivo, com um goleiro que diz que pegou 2 pênaltis dele. Conversamos com o Tite sobre a expectativa da Copa do Mundo, jogadores aí sendo observados. Conversamos também sobre um jogador que foi revelado no Grêmio e se tem chances, né, se tem chances de ir para a Copa do Mundo. Logo após, né, ali a entrevista, nós ganhamos aqui essa planilha aqui, falando dos dados da seleção brasileira, né, todo o desempenho da seleção brasileira, e me chamou a atenção que a seleção brasileira está acompanhando vários jogos, né? Para vocês terem uma ideia, hoje às 14h30 tem Getafe e Atlético de Madrid, e o Sampaio acompanhará esse jogo. Às 15h45 a Juventus e Sassuolo, o Matheus, né, Matheus, que é filho do Tite, acompanhará esta partida. E às 16 horas Liverpool e Crystal Palace, o Tomás irá fazer o acompanhamento. Na quarta-feira, dia 17, o Tite e o Matheus irão acompanhar Fluminense e Fortaleza, e às 21h30, Atlético Paranaense e Flamengo terá um acompanhamento do Kleber Xavier e do Sampaio. No dia 18, na quinta-feira, às 23h05, São Luís e Pumas do México, onde está jogando o Daniel Alves, terá um acompanhamento do Sampaio e do Guilherme. Na sexta-feira, a CBF irá acompanhar Lyon e Troyes, e também Sevilha e Valladolid, né? O que me chamou a atenção aqui também, passaram para a imprensa aqui, pessoal, vou passar aqui para poder passar para vocês, a questão do desempenho da seleção brasileira, né? Então, o desempenho da seleção brasileira no período Tite, né? São 47 jogos oficiais, 84% de aproveitamento, 37 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, 103 gols feitos, 15 gols sofridos, 88 gols de saldo e 2 finais de Copa América. Lá na Copa América de 2019, o Brasil teve 14 gols de saldo a mais do que o vice-campeão, teve o artilheiro da competição, teve o melhor jogador e teve também o melhor goleiro da competição. Já na Copa América de 2021, o Brasil teve o melhor ataque, a segunda melhor defesa, o melhor saldo de gols e o melhor jogador da competição. Nas eliminatórias, o Brasil teve a melhor campanha da história, o maior número de vitórias da história, a melhor defesa da história e melhor saldo de gols da história. E isso contando o formato atual, né, que é a partir de 1998 o Brasil fazendo história aí nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tite conversou de muitas coisas, né? Não deu tempo ali, né, pessoal, que passa muito rápido, quando vê já passou, aí tu vê o assessor ali de imprensa, né, o Vinícius Rodrigues, te mandando a mensagenzinha ali do tempo que falta, né? Então, faltou uma pergunta que eu gostaria de ter feito, mas acredito que os colegas das demais mídias aí farão, né? Que é a questão Neymar, né, pessoal? O Neymar que vem recuperando seu bom futebol, o Neymar que foi o destaque no final de semana do PSG. Então, será que o Neymar estará com essa mesma motivação para chegar lá na Copa do Mundo e mostrar que ainda pode ser considerado um dos melhores jogadores, né? Então, essa fica a pergunta, né? Qual que o Tite acha dessa recuperação, não só técnica, né? Porque técnica ninguém discute, né? Mas mental do Neymar, né? Então o Neymar chegando bem preparado, e claro que tem uma grande diferença, né? Que este ano a Copa se dará aí no início de temporada, né? Principalmente do calendário europeu. Antes era sempre no final da temporada no calendário europeu, e este ano tem essa diferença, né? Que os jogadores chegarão bem mais preparados aí para a Copa do Mundo, que é em novembro lá no Catar. Tá bom, gurizada? Então fica aí com o vídeo da entrevista do Tite. Forte abraço, até a próxima, valeu! Bom dia, amigos aqui do canal do Caju Tricolor e da rádio Ulha Negra FM. Estamos hoje aqui com uma entrevista muito especial com o auxiliar técnico da seleção brasileira, Kleber Xavier, e o renomado técnico da seleção brasileira, Tite, o Adenor Bach, também jornalista, gaúcho, multicampeão, né, Tite?
Estamos aqui com essas figuras ilustres que vieram acompanhar o jogo do Internacional contra o Fluminense ontem e hoje atender a imprensa aqui próximo da Copa. Muito bom dia, muito obrigado por essa oportunidade, né? Tite, Kleber, como falei, né? Eu sou de Bagé, vim de Bagé para fazer essa entrevista e lá em Bagé nós temos uma figura icônica, o Branco, tetracampeão mundial, o Branco que está trabalhando hoje na seleção. Como é que é a relação de vocês com o Branco? Bom dia, Diego. Deixa eu só fazer uma ressalva que eu não sou jornalista, sou professor de Educação Física. Até gostaria de ser, comecei a fazer como comunicação, mas acabei dirigindo para a área de Física, de professor de Educação Física. Nós temos um departamento de seleções, né? E o nosso contato, e o contato mais direto é com o Juninho, das coordenadores de seleções. Então, Juninho e o Branco fazem essa alçada, vamos colocar assim, diretiva, tá certo colocar? E o nosso contato direto é com Jardine, com o Ramon agora, com o Paulo, com Felipe Leal, que é o treinador da 17, com os treinadores específicos. Então essa união das seleções, elas nos fazem aí a seleção brasileira ter esse departamento de seleções com essas uniões aí. Tite, lá em Bagé nós temos uma figura que foi jogador, o seu Oswaldo Rolim, foi goleiro. Ele disse que te enfrentou, ele não lembra o ano. Eu vou passar um vídeo aqui para te dar uma olhadinha sobre o seu Oswaldo Rolim, tu e o Kleber aqui, um vídeo sobre o seu Oswaldo Rolim. Fala, técnico Tite, o técnico da seleção brasileira, eu tô aqui, ó. Foi um adversário duro para ti nos anos 80, principalmente, né? O seu Oswaldo Rolim. Seu Oswaldo, qual é a história que você tem que contar aí pro técnico Tite? O meu grande amigo Tite, grande torcedor por você, Tite, no futebol, como treinador. Como jogador, você era muito bom jogador, camisa 10 do esportivo. Em 80, eu não lembro se foi em 88, 89, que o Gauchão terminava empate. Você ia para os pênaltis, você jogava no esportivo, com a camisa 10 esportivo, eu era o goleiro do Juventude, o famoso Taça da Montanha. Naquele jogo você bateu um pênalti durante o jogo, uns 90 minutos, eu peguei o pênalti seu. Aí, como empatamos o jogo com os pênaltis, novamente eu peguei o pênalti teu, Tite. Foi um prazer, uma honra dizer para todo mundo. Peguei 2 pênaltis do grande amigo Tite. Um abração, meu bem, todo sucesso para ti, para tua família aí. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer. Esse aí então, Tite, foi o técnico, foi o goleiro e já foi treinador do Guarani também, né? Mas já é o Oswaldo Rolim que te mandou o recado. Sim, um abraço, Oswaldo, e goleiro também do Guarani. É goleiro do Guarani também. Sim, tenho a grata lembrança. E eu devo te dizer, Oswaldo, primeiro, parabéns por pegar os 2 pênaltis. E segundo, que fica aqui uma crítica: quem mandou deixar o Tite bater 2 pênaltis na Guarani? Tem que tirar o cara, não pode. Mas fica a história assim, ela tem dentro do Caxias e confesso que eu deletei isso daí da minha memória, mas fica aí o reconhecimento a ti. Bom, agora seguindo aí pela linha da seleção, né? Com a experiência adquirida, Tite, após a Copa de 2018, o que o Tite de hoje, atualmente, e o Kleber também de hoje, o que vocês aconselhariam para aquela comissão técnica de 2018? O que vocês teriam feito de diferente naquela Copa? É injusto, Diego, falar de uma situação fora do devido tempo. Eu digo assim que a gente tem que ter muita consciência de uma opinião ou de uma informação dada, e são diferentes, num tempo que nós tivemos experiência, num ciclo que for de dois anos de uma recuperação da seleção. Para as pessoas se situar no tempo, nós pegamos uma seleção na 6ª posição. Eu e o Kleber nos reunimos com a direção da CBF, e eles colocaram: não, tu assume. Eu digo: não assume, eu quero ver o que nós temos para condição de trabalhar para poder levar o Brasil à Copa. Tinham passado 6 jogos, precisavam mais de 12, o Brasil era na 6ª posição. E se nós não classificamos para a Copa do Mundo, eu e o Kleber, nós iríamos fazer outra coisa, porque fica uma exposição e uma responsabilidade, um trabalho onde não tem início, meio e fim. Agora não, agora é um ciclo diferente. Então nos deu toda uma oportunidade de organização, de uma relação pessoal com os atletas mais importantes, de uma relação de confiança, de uma aproximação, de um acompanhamento de treino, de uma conversa com o telefone com os técnicos das principais equipes, tanto brasileiras quanto de fora, dos preparadores físicos, enfim. Mais maduros, com atletas mais maduros, somado esses atletas mais jovens que chegaram agora, né? Já passando por aquela experiência de
viver, de um emocional muito forte. Uma Copa do Mundo, ela te pressiona muito. Agora a gente vai com essa maturidade, mais tranquilo, tendo esse tempo maior, como o Tite disse, de preparação, um ciclo de 4 anos, né? Então vamos mais forte em todos os sentidos, não só a gente, não só a comissão, como grupo de apoio, que é importante no trabalho, e como os atletas, na sua maioria, já passando por 2 ou 3 Copas. Seguindo aqui, Tite, então, e Kleber, dia 21 é a pré-lista, né, dos 55 nomes, dia 21 de outubro. Né? Para a imprensa em geral, as vagas que estão em aberto são uma vaga na lateral direita, uma vaga na zaga, uma na lateral esquerda, 2 na volância e podendo chegar até 3 vagas no ataque. Para vocês, para a comissão técnica, são essas vagas realmente que são as restantes, ou na cabeça de vocês, no planejamento de vocês, não existe mais nenhuma dúvida, você já tem em mente o grupo fechado? Existe um processo, Diego. A gente começa agora, o nosso foco direto nesse momento que a gente fala contigo é a convocação para os 2 amistosos de setembro, né? Então o foco nos 26 jogadores. A gente tem uma lista larga, essa lista larga de 40, 45 jogadores importantes que têm se destacado aqui no futebol brasileiro, que têm se destacado lá fora, agora recomeçando as competições internacionais, né? Então a gente não definiu nada, não tem nada fechado. Essa ideia é o pensamento de vocês, é o pensamento de quem vê de fora, da imprensa, do torcedor. O nosso é dar atenção e principalmente fazer com que todos esses jogadores que a gente tem observado se sintam pertencentes ao processo. Exatamente, até porque quando se fala, e agora são quase 100 dias no futebol ele é muito tempo. E daqui a pouco o melhor momento do atleta, a saúde do atleta, o bom condicionamento físico vai ser determinante numa convocação também. Verdade, 100 dias é bastante tempo. Vou perguntar agora de um jogador específico aqui que foi criado no Grêmio, né? Que é o Wanderson. O Wanderson, ele chegou com muita naturalidade lá no Mônaco, tem se destacado. Esse jogador, ele tem sido observado, já que agora ele adquiriu uma experiência internacional, que vocês falam bastante sobre isso, né, Tite e Kleber? Vocês comentam muito sobre essa questão da experiência, adquirir essa experiência na Europa, né? E o Wanderson, ele chegou com muita naturalidade. O Wanderson tem sido observado e ele tem, nem que seja pequenas chances, mas ele tem alguma chance de talvez aparecer na lista final? Eu dou um entrei aqui e o Kleber complementa. Nós temos acompanhado bastante, né? Inclusive o Wanderson, porque surgiu bem. Mas também a gente tem que prestar atenção na posição e função que ele exerce no seu clube. E o Wanderson tem entrado por vezes de lateral e muitas vezes como um atacante, como um externo, como um jogador de beirada. Quando um jogador fica trabalhando e não dá uma sequência, fica assim o acompanhamento, mas fica um prejuízo também, porque, como diria o professor Rui Carlos Osterman, a rotina do lugar ela fica prejudicada. O Brasil produz muito atleta, né? E a gente falando desses atletas mais novos, os sub-23 que foram agora campeões olímpicos, muitos deles já estiveram com a gente, outros estão com a gente, né? Outros estarão na seleção em breve, e a gente fala do Wanderson, um jogador dessa nova safra da sub-21, né? Como o Tite falou, o Wanderson chegando no Mônaco, ele tem atuado em números mais vezes como externo direito do que como lateral. Então, um atleta que está se desenvolvendo, mas aqui nas suas atuações do Grêmio como lateral mostrou uma característica de jogo ofensiva muito forte, de passagem, de chegada no fundo, e um jogador que está evoluindo ainda no seu posicionamento defensivo, né? Mas ele é um jogador que está nas nossas observações, que está na nossa lista de observações, sim, porque tem um potencial físico e técnico muito alto. Bom, um dos grandes pilares da carreira de vocês, né, principalmente do Tite, que eu acompanhei mais de perto, né, sempre foi a organização. Sempre foi muito organizado, né, Tite? Tu sempre fosse muito organizado taticamente e sempre foi um dos pilares da tua vida foi o aprimoramento, né? Desde aquele Caxias, campeão gaúcho em 2000, depois o 3-5-2 que encantou com aquele time do Grêmio, o time mais postado no Corinthians, o 4-3-1-2 aqui no Inter, né, que começa a Sul-Americana, o 3-4-2-1 que livrou o Palmeiras no rebaixamento. Você veio utilizando o 4-1-4-1 mais fluido, né, na seleção há bastante tempo, com uma movimentação no centro de ataque, fazendo o homem de referência da área abrir um pouco mais o espaço para os meios-campistas, né? Você já possui um planejamento tático dessa organização para a Copa? Boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Diego, ela é muito boa e tu pesquisou bastante, teve aprofundamento para trazer essas citações. E eu e o Kleber, a gente conversa bastante e diz assim, o técnico ele tem que ter, e é um perfil nosso, camaleão.
Eu não posso trazer dentro dos meus conhecimentos e imaginar que uma equipe tem que jogar assim, só dessa forma, porque desse jeito é o jeito que eu gosto. Quando a gente assume um clube, existem características individuais dos atletas individuais. Existe uma cultura da própria equipe, e que às vezes a gente até confronta ela, né? Volta no tempo e digo assim, o Grêmio é tradicionalmente uma equipe aguerrida, competitiva, cheia de volante e tal. E eu acho que o Peninha, que é um torcedor, ele disse assim, o Grêmio que foi campeão em 2001, ele afrontava a história do próprio Grêmio, porque era uma equipe que jogava bonito. De novo, equilíbrio. Tu pode ter um sistema de marcação forte, que é competitivo, mas tu não pode abrir mão de jogar. Então, ter a escola Enio Andrade também é escola gaúcha. Não é só a escola de volantes. Tá? Esse ponto de equilíbrio a gente procura trazer. E procura, sim, se adaptar às gerações. Hoje nós temos uma geração na seleção brasileira de pontas, de externos. Ela é impressionante de acompanhar. Então, ajusta-se o modelo dentro daquelas peças importantes que se tem. Eu lembro de um jogo, até isso aqui não está escrito, não escrevi nada. Ó. Eu lembro de um jogo que vocês posicionaram o Casemiro mais centralizado, o Coutinho mais numa ponta e o Coutinho saindo aqui. E agora não lembro outro jogador mais aqui, criando um losango durante o jogo, né? Sendo camaleão durante o jogo, fazendo a sua alternância, né? E se eu não me engano foi o jogo contra a Argentina que o Brasil fez aquela retomada lá em Buenos Aires, aquele jogo, se eu não me engano, deve ter sido esse jogo. Isso aí me chamou muita atenção, essa retomada de vocês aí, tática, né? Essa organização, né? E não só nos clubes, né? Na seleção também, né? Mais além que os desenhos, né? Como tu passou aí por 3-5-2, por 4-2-3-1, por 4-4-2, são características de atletas, aquilo que o Tite disse. Hoje a gente tem externos de 1 contra 1, a gente já trabalhou com externo meia flutuando, hoje a gente tem esses jogadores, surgiram esses jogadores. A situação de tu jogar com um pivô ou jogar com 2 atacantes por dentro de movimentação também é uma alternativa que a gente tem. E a condição de ter um segundo volante no entre linhas, um segundo volante mais adiantado, que pode ser um meia que possa criar mais. Então, independente da PI inicial, independente do sistema que você usa, usar os jogadores dentro dessas características. Quando tu faz um trabalho de ciclo longo, né, e o ciclo legal, que é um ciclo de 4 anos, a gente consegue dar esse espaço, a gente consegue observar, consegue dar oportunidade e entender e achar esses detalhes para que a gente possa montar a nossa estratégia. Então, a gente continua com essa bagagem que já vem e aumenta ela, entendendo que hoje o futebol ele não é uma API definitiva, né? É um início para que tu faça essas movimentações e às vezes tu ataca de 2, 3 formas e às vezes tu defende de 2, 3 formas, não é uma coisa gessada em sistema. O sistema está um pouquinho ficando para trás e a característica dos atletas, aquilo que ele te entrega nas suas posições, é o que faz com que a gente aumente as nossas possibilidades. Eu abri uma pergunta para torcedores e selecionei 2, tá? O Pedro Vaz, tá? Ele perguntou, qual a diferença que vocês veem nessa seleção de 2022 para as seleções de 2010, 14 e 18? Qual pode ser o diferencial para conquistar o Hexa? O Pedro ele acredita que a de 2006 tinha muito potencial técnico, mas pecava na parte coletiva. Eu não tenho condição, tem que ter um aprofundamento muito grande para responder isso. Tem que emergir, a gente não pode ter a inconsequência de tecer um comentário em cima de trabalhos realizados, que cada um dentro da sua época, dentro dos momentos que cada atleta estavam vivendo e dentro da sua própria equipe. De 2018 para cá dá para ter uma referência, sim, porque inclusive nós trabalhamos, nós temos essa fase ofensiva, principalmente com jogadores de lado de campo mais ampla, mais aberta para as infiltrações. Essa organização ofensiva ela ficou mais evidente com esses movimentos que o Kleber colocou anteriormente. Tu tem um segundo meio-campista mais agressivo, e acho que tu estava se referindo a um jogo contra a Colômbia, que nós vencemos 2-1, que entrou o Paquetá como segundo meio-campista e ficou com o Neymar como o outro, ficou Vini do lado, ficou Antony do outro e ficou o Gabriel Jesus de centroavante. Então nós criamos formas alternativas mais em cima dessa geração para sermos também opções ofensivas maiores. Uma última pergunta então, Tite e Kleber. Quais treinadores no atual cenário do futebol brasileiro que chamam mais a atenção de vocês? O que vocês acham dessa troca no futebol brasileiro, dos treinadores europeus agregando coração quente, cabeça fria, né, do Abel Ferreira, e por outro lado um Dorival Júnior executando o melhor trabalho do Flamengo após a passagem de 2 europeus?
O Brasil sempre teve e sempre terá grandes treinadores, né? O Dorival agora está em ênfase porque chega, reorganiza o Flamengo de uma forma diferente, com um losango no meio campo, um Flamengo que joga, um Flamengo que marca forte na perda da bola e que tem conseguido uma sequência de vitórias. O Fluminense do Diniz apresentando, embora tenha perdido ontem para o Inter, muito também por méritos do Inter de fazer uma marcação agressiva e explorando o contra-ataque, mas o Fluminense propondo o jogo e até a rodada passada estando segundo em pontuação e com resultados expressivos, né? E com um jeito de jogar do Diniz. Então citei 2 brasileiros. Para falar dos estrangeiros, o Abel no seu momento, com a sua característica de jogo de marcação agressiva, de puxada de contra-ataque forte, né? Se mantendo na liderança, um time que busca na sua forma de jogar, como eu falei, agressiva e direta, o caminho do gol. Eu citei em 3 maneiras diferentes, independente do cara ser de fora ou daqui, grandes treinadores que estão apresentando, e tem outros também que estão apresentando o melhor futebol do Brasil no momento. Tite e Kleber, uma mensagem aí, principalmente para o povo do interior, né? Também que é muito a próxima seleção. Para encerrar aí, muito obrigado, tá? E só queria que vocês deixassem uma mensagem, principalmente para o povo do interior. Diogo, eu vou mais especificamente para o pessoal de Bagé. Eu me formei também jogando contra o Guarani, jogando contra o Grêmio Bagé, sabe? Da formação de atletas, dessa alma competitiva que nos caracteriza. E eu estou levando um pouquinho dessa minha formação, que ela também está ligada a Bagé, nessa qualidade, desses enfrentamentos, todo um pouquinho para a Copa do Mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Kleber. Um abraço ao pessoal de Bagé. Um abraço.